Alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, 2 de setembro de 2020, estamos iniciando o terceiro ciclo de nossos estudos, onde iremos estudar conteúdos do terceiro e quarto bimestre. Hoje, o tema da nossa aula será ditadura militar, tema bastante polêmico e que vale a pena a gente rever este conteúdo que, inclusive, nós já estudamos no 9º ano. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está disponível nos grupos de estudo. Lembrando também que é importante que você faça as anotações devidas para que possamos juntos fazer as nossas atividades e também as nossas avaliações. Bom, apresentando o tema hoje, é importante, sempre quando a gente vai falar, de ditadura militar, a gente saber primeiro, de fato, o que vem a ser uma ditadura, o que vem a ser um governo ditatorial. E o que é importante analisarmos é que ditadura é um regime governamental no qual todos os poderes do Estado, estão concentrados aí em um só indivíduo. Ou seja, os poderes executivo, legislativo e judiciário dentro aí de um governo ditatorial está concentrados aí nas mãos de um indivíduo ou de grupos ou um partido político. O ditador, alunos, ele não admite oposição a seus atos e ideias e tem grande parte do poder de decisão. É um regime antidemocrático no qual não existe a participação da população. Então, iniciando esta aula sobre a ditadura militar ou o regime militar, é importante que nós tenhamos conhecimento do que vem a ser a ditadura militar. Uma questão importante que eu gosto sempre de falar é datas. Professor, é importante datas? É, porque você vai saber o período que aconteceu este momento político aqui no Brasil, no caso, a ditadura militar. Então, ela iniciou em 1964 e foi até o ano de 1985. Lembrando também que quando a gente fala da ditadura, é óbvio que o Brasil, antes de 64, ele já estava construindo aí a ditadura militar, Nós podemos observar, primeiramente, a crise política. A crise política aí com a saída de Jânio Quadros em 1961, somada aí aos posicionamentos do governo Jango, Os setores conservadores aliados aí aos militares, deram início à campanha de desestabilização do governo. E o que a gente pode dizer é que as reformas aí de base foram duramente combatidas pela elite. No dia 31 de março do ano de 1964, alunos, o golpe militar derrubou o governo de Jango. E a partir do golpe, os militares passaram aí a desmobilizar quaisquer focos de lutas popular. E a partir disso, nós podemos também, analisar que as organizações trabalhistas, como a CGT e também as organizações estudantis, como a UNE, as ligas camponesas
e os movimentos aí de base da Igreja Católica passaram a ser aí duramente perseguidos e reprimidos. Lembrando também que durante esse período de governos militares, praticamente aqueles que eram aí apenas os militares que às vezes desconfiavam de alguma pessoa, que eram contra as atitudes desses militares, eles eram encaminhados aí para um interrogatório, né? E a partir desse interrogatório, a pessoa poderia sair dali, inclusive, presa. Ou seja, a partir deste momento, né, o regime militar ele foi instaurado aqui no Brasil e, a partir desse momento, o Brasil viveu de 64 a 85 sobre o comando dos militares, correto? Vamos lá então. Bom, alunos, por que os militares tomaram o poder em 1964 aqui no Brasil? Você faz ideia qual o motivo principal por que esses militares tomaram o poder aqui no Brasil? Para restaurar a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e evitar a possibilidade de implantação de uma ditadura comunista, seguindo assim a doutrina da segurança nacional da Escola Superior de Guerra, que era contrária aí a revoluções populares, como o que aconteceu lá em Cuba no ano de 1959. Então, o principal objetivo que os militares tomam o poder aqui no Brasil em 64 foi principalmente para evitar o que? A expansão da ditadura comunista aqui em nosso país. Sendo assim, quais foram as medidas autoritárias tomadas pelos militares nos primeiros anos de poder? Primeira coisa que foi feita foi fortalecer aí o poder executivo do presidente, né? Depois, as prisões e torturas de opositores que eram contrários aí, né, à ditadura militar, o governo dos militares aqui no Brasil. Depois, a suspensão aí dos direitos políticos da população, onde, de fato, acabaria a democracia, que é o momento, né, que o povo tem um poder de decisão aí através do voto, a cassação de mandatos, né, de deputados, tanto estaduais como federais e etc. E também o bipartidarismo, criando apenas 2 partidos, Arena e MDB. Então, foram essas as principais medidas tomadas aí, medidas autoritárias inclusive, aí pelos militares nos primeiros anos no poder aqui no Brasil. Bom, e se te perguntar o que foi o regime militar, qual a resposta você daria? É bem simples, olha só. Nós podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época, conforme eu já disse, ela vai de 1964 a 1985, caracterizando-se aí, primeiramente, pela falta da democracia, pela suspensão de direitos constitucionais, a censura, a perseguição política e a repressão aos que eram contra o regime militar. Então, este é praticamente o resumo do que chegou a ser o regime militar aqui no Brasil, correto? Bom, o regime militar também ele pode ser chamado de ditadura militar, pode ser chamado de golpe militar. Então, são várias nomenclaturas que dá o nome a esse evento ocorrido de 64 a 85 aqui no Brasil, correto? E como que se deu
esse golpe militar, esse regime militar, esta ditadura militar? Bom, na manhã do dia 1º de abril de 1964, os cidadãos brasileiros acordaram aí ao som do movimento de tropas do exército. Era um golpe militar que contou aí com o apoio de parte da sociedade civil e depois o presidente João Goulart, ou seja, tirou o presidente João Goulart do poder, sob a justificativa de garantir a ordem e a segurança nacional e conter aí as ações dos que queriam transformar o Brasil em um país socialista, em um país comunista. João Goulart, nesta época, contava com o apoio dos governadores Miguel Arraes, do Pernambuco, João Dória, de Sergipe, e do ex-governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. O presidente deposto, João Goulart, refugiou-se no Rio Grande do Sul e, em seguida, exilou-se no Uruguai, procurando evitar uma guerra civil. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados à época, assume provisoriamente a presidência da República. Bom, quando a gente fala dos golpistas, né, aqueles que deram o golpe aí de 64, a gente pode dizer que entre os personagens aí que participaram do golpe estavam os militares. Olha só, Humberto de Alencar Castelo Branco, Ernesto Geisel, Orlando Geisel, Arthur da Costa e Silva, Olímpio Mourão Filho e Golbery do Couto e Silva. E contou ainda, alunos, com o apoio dos governadores Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Carlos Lacerda, da Guanabara, né, do Rio de Janeiro, Adhemar de Barros, de São Paulo, Ido Meneghetti, aí do Rio Grande do Sul, e Ney Braga, do Paraná. Então, contou aí o golpe de 64, contou aí com os militares e também com governadores de algumas capitais da época. E quando a gente fala dessa construção da ditadura, alunos, é importante dizer o seguinte, que logo após aí o golpe, ficou claro que os militares eles se estabeleceriam no poder. Embora o movimento tivesse contado aí com o apoio de civis, né, os militares não pretendiam entregar o poder. E em abril de 64 foi editado aí o ato institucional número 1. Lembrando que os governos militares praticamente eles governaram sobre atos institucionais. E o que vem a ser ato institucional? É um conjunto de leis promulgados sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. É um mecanismo ditatorial aí de controle do poder do Estado, que estava nas mãos de quem? Dos governos militares. Eles ditavam regras. É por isso que a gente fala ditadura, né? Os militares, eles optaram aí pelo alinhamento aí ao bloco ocidental, que era representado pelos Estados Unidos. Os norte-americanos prontamente reconheceram aí o governo militar logo após o golpe de 64, tá? Falando sobre os atos institucionais, nós vamos então detalhar cada um deles resumidamente, porque é muito importante a gente saber. Olha só, conforme eu já falei, os atos institucionais, eles foram decretos, né, dos governos militares que serviam aí como mecanismos de legitimação e legalização aí das ações
políticas dos militares, estabelecendo para eles os próprios, né, poderes extras constitucionais, ou seja, foram adquiridos poderes extras constitucionais para que eles pudessem governar o Brasil. Então, os militares, durante esse período, iniciando em 64, eles praticamente governaram por meio de atos institucionais, correto? Vamos analisar o ato institucional número 1. Olha só, alunos, no dia 9 de abril de 1964, foi instituído o AI número 1. Aí a gente fala de ato institucional, correto? Com poderes para... Olha só o que o ato institucional número 1 teve poder. Primeiro, demitir funcionários públicos, civis ou militares, leais ao antigo governo, correto? Segundo, cassação de mandatos de opositores do golpe por um período de 10 anos. Terceiro, prisões de opositores. Quarto, eleições indiretas para presidente da República. Quinto, limitações aí da sociedade civil na vida política do país. Então, o que eu posso dizer é que neste ato institucional número 1, houve aí a nomeação do general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. As instituições estaduais e a federal seriam mantidos, né? A eleição do presidente e vice passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional e não mais pelo povo. O presidente, ele passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 1946. As investigações contra crimes contra o Estado ou a ordem pública, política e social poderiam ser instauradas contra indivíduos ou coletivamente. Os comandantes em chefe aí das Forças Armadas, que assinava o ato institucional número 1, poderiam cassar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandatos legislativos. O cassar direitos aí políticos quer dizer que a pessoa não poderia, né, votar, não poderia ser votado, ela estava com aí os seus direitos políticos suspensos por 10 anos, né? Anular os mandatos aí do legislativo é praticamente cassar aí o mandato dos deputados federais, dos senadores, né? Então, praticamente este foi o cenário aí do ato institucional número 1. Bom, quando a gente fala de presidentes da ditadura militar, a gente pode dizer que foram, olha só, o Médici, o Geisel, o Costa e Silva, o Figueiredo e o Castelo Branco. Nós vamos falar de cada um deles a partir de agora. Bom, alunos, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ele governou o país de 1964 a 1967. Ele foi eleito de forma indireta através da votação da Câmara, conforme nós dissemos, né? Ele instituiu aí a PAEG, que é o Plano de Ação Econômico do Governo. Ele cortou gastos, ele aumentou aí as tarifas e os impostos, ele colocou fim da lei da estabilidade, ele criou aí o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele teve um aumento salarial aí uma vez ao ano, abaixo sempre da inflação, né? Houve aí restrição de crédito, arroxo salarial, recessão e desemprego. Então, esse início do governo militar ele foi um pouco tumultuado, né? Justamente por essas questões aí da implantação do plano de ação econômico do governo, né? Aí teve o que também?
teve o fim aí da lei de remessa de lucros em 1900, né, criada em 1962, a desvalorização monetária, que era o Cruzeiro Novo, né, a compra de empresas nacionais por estrangeiros, né, a renegociação da dívida externa do Brasil e novos empréstimos. Então o Brasil ele estava praticamente aí, né, pedindo novos empréstimos aos países estrangeiros e ao mesmo tempo renegociando essa dívida externa que só crescia. Analisando também, entre os primeiros caçados pelo governo constavam o João Goulart, o Jânio Quadros, o Miguel Arraes, o Leonel Brizola, o Luiz Carlos Prestes, o Celso Furtado e o Darcy Ribeiro. E outros, né, que também foram caçados aí no início que o Castelo Branco começou a ser presidente do Brasil. Em 1966, alunos, a oposição ela saiu vitoriosa nas eleições estaduais em Minas e no Rio de Janeiro. O governo ele reagiu e ele então editou aí o ato institucional número 2. Este ato institucional número 2, ele colocava fim em todos os partidos políticos existentes e autorizava aí a formação de apenas 2 legendas, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, este ato institucional número 2, ele criou o bipartidarismo, apenas 2 partidos que poderiam existir aqui no Brasil nesse período. Como que o povo reagiu? Bom, a reação popular contra a arbitrariedade aí foi imediata. Nas ruas renasceu aí o movimento estudantil, movimentos e passeatas tomaram conta dos centros urbanos, né? O governo ele respondeu com violência e truculência, né? Ou seja, não aceitou aí a manifestação dos populares. Bom, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo. Então a Arena era o partido do governo. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiavam descaradamente a ditadura militar. De onde vinham? Basicamente da UDN. Mas também um bando de gente do PSD, né, que era um partido político, do PSP, né, de Adhemar de Barros, e, por incrível que pareça, muitos da velha guarda integralista, né, apoiavam também o regime militar e tudo que eles faziam. Por outro lado, a gente vê o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição, né? E era um movimento de oposição consentida, né? A ditadura aí, querendo uma imagem de democracia, né, permitia a existência de um partido, né, levemente contrário. Então, o que a gente pode dizer? Que o MDB ele foi um partido político contrário às ações dos governos militares. Tá? Então, nós podemos dizer que no começo essa oposição ela foi meio tímida, né? Nos anos 70, porém, o MDB ele conseguia aí votações cada vez maiores para deputados e senadores, o partido começou a crescer, né? E então os seus políticos, muitos eram novos, né? E a gente pode dizer que contribuíram aí para fazer uma oposição ainda cada vez mais forte à ditadura militar. Lembrando também que naquele tempo esses 2 partidos representando situação e oposição, eles eram praticamente aí, né, os deputados eleitos, os senadores eleitos eram formados apenas desses 2 partidos. E o MDB
foi o partido que mais cresceu neste período da ditadura, ou seja, cresceu aí a insatisfação do povo ao movimento da ditadura militar, ok? Bom, o governo Castelo Branco, né, ele procurava aí no setor econômico uma forma de conter a inflação que chegava aos 100% ao ano. Assim, ele lançou aí, né, o PAEG, né, que é o Plano de Ação Econômica do governo, onde teve aí a abertura para o capital exterior, consolidando uma fórmula aí tipicamente exportadora. Houve altas na balança comercial, né, o controle nas linhas de crédito para o setor privado, a redução dos gastos públicos, né, a contenção dos salários, o fim da estabilidade em 10 anos e a criação do FGTS, conforme eu já falei para vocês, né? E houve também aí a revogação daquela lei de remessas de lucros editada em 1962 pelo governo João Goulart. Então, Castelo Branco ele chega já impondo estas medidas. E esse plano aí que o Castelo Branco fez, deu certo? O PAEG, o Plano de Ação Econômica do governo, ele deu certo? Bom, para o que ele se propunha, deu certo, né? Foi bem sucedido. A inflação caiu, o preço social disso é que representa o problema, né? Para começar, alunos, os investidores estrangeiros, eles ficaram aí mais tranquilos, não havia mais ameaça de nacionalismo, nem de greves e muito menos de socialismo. O novo governo tinha eliminado aí as restrições ao capital estrangeiro. O FMI, Fundo Monetário Internacional, feliz com o Brasil militar, também emprestou dinheiro para o nosso país. E nós vimos que a ajuda do FMI era uma espécie aí de garantia para que os outros banqueiros confiassem no país, né? A gente pode analisar que nesse período aqui da ditadura, o Brasil, ele praticamente cresceu muito a nossa dívida externa, ok? Bom, o ato institucional número 3 e o ato institucional número 4. Bom, a Constituição de 1946 sofreu reformas por meio dos atos institucionais número 3 e número 4. O ato institucional número 3 estabeleceu aí eleições indiretas para governadores e prefeitos de cidades aí consideradas de segurança nacional. O ato institucional número 4 convocava o Congresso Nacional em sessão extraordinária para a aprovação de uma nova Carta Constitucional, ou seja, uma nova Constituição. E, assim, foi feita a Constituição de 1967. E essa Constituição de 1967 aumentou aí o poder do Executivo e limitou a autonomia dos Estados. Foram publicadas aí as severas leis de imprensa e a Lei de Segurança Nacional, destinadas, inclusive, a facilitar aí a atuação dos órgãos de segurança do Estado, né, que eram praticamente aí os aparelhos de repressão contra os inimigos internos da ditadura militar, né? Quando a gente fala aí desses atos institucionais da Constituição de 67, a gente vale lembrar que a gente pode dizer que foi o triunfo da linha dura, né? Em 1966, teve início o processo de sucessão presidencial. A sucessão dependia aí da luta interna travada nos bastidores militares. De um lado estava a linha dura do regime, de outro, os militares mais moderados, né, conhecidos como Sorbonne, né? Na disputa, prevaleceu a candidatura do general Arthur Costa e Silva, um dos líderes do golpe. A indicação de Costa e Silva não significava diretamente
a vitória da linha dura. Mas a mesma viria em função dos acontecimentos que estavam sendo feitos ali. No mesmo ano, a oposição aos militares começou a se manifestar com mais força. Ocorreram protestos estudantis em várias partes do país e foi anunciada aí a formação da Frente Ampla, que foi um movimento aí que reunia opositores das mais variadas correntes políticas. Sem conseguir apoio popular e unidade política, a Frente Ampla acabou aí desaparecendo. Agora nós vamos falar aí do presidente Costa e Silva, que teve o seu mandato de 1967 a 1969. Bom, Costa e Silva iniciou o governo demitindo todos os civis que compunham o quadro aí de cargos públicos de confiança, nomeando militares para os seus lugares. Somente 2 civis permaneceram no quadro, o Delfim Neto e o Hélio Beltrão, do Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento. Os 2 ministros iniciaram aí um projeto econômico que visava retomar o crescimento sem aumentar a inflação. As novas medidas incluíram o aumento da linha de crédito bancário para o setor privado e o controle de preços por meio do CIP, que era o Conselho Interministerial de Preços, né? O governo ele fixou oficialmente aí os valores dos salários do setor público e do setor privado. A nova política econômica trazida por Costa e Silva trouxe resultados positivos, uma vez que o PIB, Produto Interno Bruto, alcançou aí índice de crescimento da ordem de 10 e 11,2%. Iniciava-se então o milagre econômico brasileiro, né? Bom, os primeiros tempos do governo Costa e Silva foram marcados por protestos estudantis, né? As táticas do comício relâmpago e das passeatas entusiasmavam aí os estudantes. E no dia 28 de março de 68, realizou-se 2 manifestações no Rio de Janeiro. O protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições dos restaurantes calabouço, né, do restaurante universitário. O que aconteceu? A polícia militar ela chegou aí atirando e matou o estudante Edson Luiz, um jovem de apenas 16 anos. O fato abalou a opinião pública. O corpo do Edson foi velado, inclusive, na Assembleia Legislativa, e o enterro aí compareceu cerca de 50 mil pessoas. No cemitério, os estudantes proferiram aí um juramento. Neste luto, a luta começou. E foi a partir daí que começam os variados protestos contra a ditadura militar, né? O 1968, alunos, é conhecido como um ano que não terminou. Por quê? Porque após a morte de Edson Luiz, né, as passeatas multiplicaram-se pelas capitais. Neste luto, a luta começou. As greves aí foram intensas em Contagem, em Minas Gerais, e em Osasco, São Paulo. A sequência aí das manifestações reprimidas violentamente por todo o país acabou aí por despertar a indignação dessas classes médias lá no Rio de Janeiro. A sociedade indignada promove então a passeata dos 100 mil no dia 21 de junho de 68. O governo ele decidiu então ampliar aí os mecanismos de repressão de modo a acabar com os subversivos, aqueles que infiltravam aí, né, no meio da política para poder atrapalhar os governos militares. E no dia 2 e 3 de setembro de 1968,
o jovem deputado Márcio Moreira Alves, do MDB da Guanabara, né, do Rio de Janeiro, usou a tribuna do Congresso para fazer um discurso inflamado contra a ditadura militar. Lembrando, alunos, que neste período foi ressurgindo aí um outro ato institucional, que foi o conhecido AI-5, né? O ato institucional número 5 foi o principal instrumento de arbítrio da ditadura militar. Foi o mais severo de todos. O general-presidente poderia, sem dar satisfações a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender garantias do poder judiciário, legislar por decretos, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como os do tiranos, né? O governo, então, com o AI-5, ele passa a ter o direito de suspender os habeas corpus. E, a partir desse momento que o governo suspende o habeas corpus, né? Habeas corpus, em latim, significa corpo livre, né? São aquelas ações, né, que todos, através de um remédio constitucional que todos nós temos direito, né? Ele garante o quê? A liberdade. Então, aquela pessoa que era presa, até nos dias de hoje, a partir do momento que ela é presa, né, a pessoa pode entrar com um pedido de habeas corpus. O juiz ele vai estudar esse pedido para conceder ou não. Lembrando que qualquer cidadão pode fazer esse pedido do habeas corpus, né? Naquela época, praticamente aí, o governo suspendeu o direito do habeas corpus. Justamente por isso, né? Porque ele poderia prender de manhã e a justiça soltar à tarde. Então foi por isso que repreendeu esse processo do habeas corpus, né? Costa e Silva acabou não tendo tempo aí de saborear aí os resultados do ato institucional número 5, porque ele foi acometido aí por um derrame cerebral e o tirou do poder. Quando a gente fala também aí do AI-5, a gente sempre fala da luta armada, né? Por quê? Porque a falta de crédito na ação parlamentar e o endurecimento do regime faz com que os setores aí de esquerda se lancem em ações armadas. O PCB, por exemplo, né, criou aí uma resistência no interior do MDB e dos sindicatos. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, iniciou aí uma campanha de guerrilhas rurais com escasso apoio camponês. E o que a gente observa é que neste período houve uma intensa guerrilha urbana. Sendo assim, o que a gente pode dizer, né? Os mecanismos de repressão. Para o controle aí da ordem social e acabar aí, né, com esses movimentos, com essas passeatas contrárias ao regime militar, né, o governo Costa e Silva ele melhora aí a eficiência dos mecanismos de repressão. Ele cria, né, a OBAN, que é Operações Bandeirantes, o DOPS e o DEOPS, né, o Departamento de Ordem Pública e Social, o DOICODE, né, que é o Destacamento de Operações aí de Informações, que é o Centro de Operações de Defesa Interna, onde ele saberia aí de fato cada cidadão envolvidos aí nessas guerras. Em fins do ano de 1969, Costa e Silva, doente, ele vai se afastar, né, por causa do derrame cerebral, e em seu lugar seguiria uma junta militar, e em seguida o governo Médici, e o endurecimento do regime começa então a governar esta nova fase aí do governo do regime militar. Ok? Bom, o governo Médici, ele governou o Brasil de 69 a 74. E ele foi conhecido como a máquina da repressão, né? Repressão e silenciamento dos principais líderes da luta armada. Carlos Marighella,
1969, e Carlos Lamarca, 1971. O único movimento sobrevivente foi a guerrilha do Araguaia, derrotada em 75. Durante esse período aqui foi criado um movimento chamado ufanismo, que é aquele amor exagerado pela pátria, que criaram slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o, ou simplesmente uma bandeira com uma pombinha branca escrita: este é um país que vai para frente. Isso tudo para poder driblar aí e esconder este momento tenso que o Brasil estava vivendo aí com a ditadura militar, O governo Médici, ele aposta no aparato ideológico do crescimento da nação, e algumas frases foi bastante usada nesse período, como: você constrói o Brasil, ninguém segura este país, Brasil, conte comigo, Brasil, ame-o ou deixe-o. O auge da campanha publicitária foi atingida na Copa de 1970, onde dizia: "Pra frente, Brasil". É um jeito de esconder aí o que estava acontecendo aqui no Brasil, que era este momento tenso, de brigas na rua, de movimentos, de passeatas pedindo o fim da ditadura militar. As torturas e a repressão são sufocadas pela euforia da ideia produtivista do milagre econômico. O PIB ele atingiu índice na ordem de 10% e 11,2%, conforme eu disse. Ok? Bom, dentro do governo Médici, o Brasil passa a ser conhecido pelas grandes obras públicas, que inclusive eram faraônicas. Entre 1967 e 1972, a dívida externa atingiu a casa aí dos 10 bilhões de dólares. O governo criou o INCRA, que foi o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o PIS, o Plano de Integração Nacional, e o MOBRAL, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O milagre econômico sustentou-se em 3 pilares, que foi o arroz salarial, os empréstimos externos e a repressão política. Houve a incrementação de mercado da classe média e no setor agrícola. Essas obras faraônicas foi inclusive a rodovia transamazônica, que jamais foi concluída, a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, a usina nuclear Angra 1 e a ponte Colombo-Salles. Bom, dentro desse contexto, a gente pode dizer que após aí o governo Médici entra o Ernesto Geisel. Ele governou o Brasil de 74 a 79, Ele foi chefe de gabinete aí do governo militar de Castelo Branco, presidente também aí da Petrobras no governo de Costa e Silva, e presidente do Superior Tribunal Militar no governo Médici. Geisel ele foi eleito aí indiretamente pelo colégio eleitoral. Para disputar simbolicamente o pleito, o MDB lançou Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. E houve aí o início do processo de abertura política, que foi lento, gradual e seguro, A necessidade de mudanças ficou evidenciada nas eleições parlamentares de 74, quando o MDB praticamente dobrou aí a sua representação de 87, deputados, pulou aí para 165, enquanto a Arena reduziu de 223 para 199. No Senado, o MDB pulou de 7 para 20 senadores, enquanto a Arena diminuía de 59 para 46. Houve, neste período, a morte do jornalista Vladimir Herzog, nos porões do doicode, provocou aí, inclusive, a indignação e fez com que Geisel apressasse a mudança na imagem da ditadura.
o Ernesto Geisel também, ele investiu aí um pacote de abril no ano de 77, né? O presidente, ele fecha o Congresso e passa a governar por decretos. Houve eleição indireta para governadores de estado, implantou a Lei Falcão em 1976, que é a Lei da Mordaça, né? Houve aí o aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos. As decisões no Congresso passaram a depender apenas da maioria simples e 1/3 das cadeiras do Senado passaram a ser concedidas aos senadores biônicos, né? Lembrando que essa Lei Falcão, alunos, ela limitava aí a propaganda eleitoral dos candidatos na rádio e na TV, mostrando apenas os retratos dos candidatos e um breve resumo de suas atividades políticas. Somente isso, nada mais, né? Bom, dentro do governo Ernesto Geisel, houve um acordo militar entre Brasil e Alemanha, né, onde aí foram criadas usinas nucleares de Angra dos Reis, né? Houve também neste período o projeto Proálcool, né, a substituição da gasolina pelo álcool combustível. Dentro dos ideais, né, desses ideais, os militares lançaram aí, né, os PNDS, né? E também a gente pode dizer que dentro desse contexto do governo Ernesto Geisel, ele era bastante impopular devido às críticas ao modo que ele conduziu o Brasil na época. Em seguida, nós tivemos aí o general João Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 85. Figueiredo, ele foi eleito com 335 votos contra 266 votos do general Euler Monteiro. O seu governo enfrentou críticas ao autoritarismo, sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, igrejas, associações artísticas e científicas, universidades e imprensa reivindicavam a redemocratização do país. Figueiredo, ele assumiu o compromisso de realizar a abertura política e instalar a democracia no Brasil. Durante o ano de 79, alunos, em todo o país, mais de 3 milhões de trabalhadores fizeram greves, né, a mais conhecida lá no ABC Paulista, sob o comando do ex-presidente Lula. Concedeu anistia a todos que foram punidos pela ditadura, onde muitos brasileiros regressaram aí para o Brasil, né, que estavam exilados em outros países. Houve, neste período, o fim do bipartidarismo, surgiram vários partidos políticos, como o PDS no lugar da Arena, o PMDB no lugar do MDB, e também foram instituídos novos partidos como o PT, o PDT, o PP e o PTB. Foram estabelecidas eleições diretas para governadores. No plano econômico, o ministro Delfim Neto não conseguiu equacionar os problemas da dívida externa com o FMI. A inflação bateu recorde histórico, chegando a ser 200% ao ano, e os trabalhadores tinham seus salários corroídos dia a dia pela elevação do custo de vida. Houve bastante desemprego devido à falta de investimento no setor produtivo, o que reduziu o crescimento econômico em 1983. Então, a gente pode dizer que os níveis de desemprego eram altíssimos, chegando a ocorrer uma série de saques em lojas e supermercados. Houve uma constante crise econômica neste período. Bom, o regime militar ele chega ao fim. A insatisfação popular foi canalizada pelas lideranças políticas de oposição para uma campanha em favor das eleições diretas para presidente. O objetivo era fazer com que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, que era do PMDB de Mato Grosso, que estabelecia eleições diretas para presidente, acabando aí de vez com um colégio eleitoral criado pelo regime militar. A campanha pelas diretas já reuniu milhões de pessoas em manifestações populares,
realizando comícios em praças, ruas e exigindo eleições diretas. Uma série de manobras de políticas aliadas dos militares derrotou a emenda e impediu a realização de eleições diretas. O deputado federal Paulo Maluf liderou o grupo, pois pretendia eleger-se através do colégio eleitoral. O movimento das diretas já aconteceu em todo o país, inclusive na nossa capital, Goiânia. O processo de redemocratização, com a derrota da emenda Dante de Oliveira, houve aí uma transição democrática. Paulo Maluf, do PDS, e Tancredo Neves, do PMDB, eles disputaram a eleição. E no dia 15 de janeiro de 85, Tancredo e Sarney são eleitos depois de 21 anos de governos militares. O Sarney era vice de Tancredo Neves. Então, depois de 21 anos de governo militar, Tancredo Neves e José Sarney são eleitos depois de mais de 21 anos de governos militares. Na data da posse, 15 de março, Tancredo é internado e Sarney assume o poder. No dia 21 de abril de 85, morre Tancredo Neves e começa então a conturbada Nova República. Lembrando, alunos, que, conforme eu falei para vocês, o Tancredo Neves ele não chegou a tomar posse do cargo, porque ele foi internado, ele foi submetido a várias cirurgias, vindo a falecer no dia 21 de abril de 85. O José Sarney, que era o seu vice, ele assume, então, a presidência do Brasil. E assim termina o período do regime militar brasileiro. Alunos, eu espero que vocês tenham aprendido este pequeno resumo que fiz. É apressado devido ao tempo curto que nós temos. Basicamente, o período de gravação é uma aula, de 50 minutos. E eu espero que vocês tenham compreendido o tema proposto, regime militar. Qualquer dúvida pode me chamar, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.